Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a quarta semana do PET, volume 4. Bom, no último encontro conhecemos um pouco mais sobre a história e luta de Malala. Aqui no Brasil temos muitas mulheres que lutaram e que continuam lutando por igualdade e justiça. Bom, nós vamos fazer a leitura de uma resenha do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Essa autora é a Carolina Maria de Jesus. Resenha é um texto que tem a função de falar sobre uma obra, né, e levar o leitor a se interessar por essa obra. No caso aqui, a obra é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, dessa autora, Carolina Maria de Jesus. Ok? Então vamos fazer a leitura. Como uma biografia, o Diário de Carolina Maria é tecido por uma linguagem simples que muito se assemelha à oralidade, com gírias e erros ortográficos que dão um tom ainda mais sincero à obra. Aliás, a escrita é um dos pontos contundentes de Quarto de Despejo. Grande parte dos acontecimentos é narrada com o período do dia que se segue. Apesar da modéstia na produção, o livro é perspicaz no conteúdo. As palavras soam de maneira estridente. É como se cada sentença emitisse um tom inquietante e tivesse gosto de xarope, tornando a experiência difícil, porém necessária. A realidade grita por entre as páginas. O diferencial é como a autora conta os fatos. Parece que estamos em sua frente, tomando um copo de leite e comendo o pão adormecido que costumava comprar por 6 cruzeiros, enquanto ela nos despeja verdades que não queremos escutar. Truque de gênio. Genialidade que, a propósito, tem começo na elaboração da metáfora que dá nome à obra. Carolina Maria pensou na cidade de São Paulo como uma grande casa. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é entendida então como um quarto de despejo, no qual ficam os objetos fora de uso que vão para o lixo ou são queimados. É desse modo que a autora se sente, um farrapo que fora deixado de lado pela sociedade e jogado no inferno. Assim, sem eufemismos, a premissa do Diário de uma Favelada é subjetivamente feita. Cabe aqui, então, lembrar que, em momento algum, ela dita o tema da obra. Você sabe. Em seus relatos, além dos filhos, outros personagens são recorrentes. Os vizinhos do barraco 15x15, em que mora, principalmente aqueles com quem possui desavenças. Os moradores da favela do Canindé são descritos de modo bruto, constantemente remetidos a animais por suas ações quase primitivas. Não é difícil encontrá-los rolando no chão em brigas ocasionadas por fatos ordinários ou mantendo relações sexuais para todo mundo ver. Durante a leitura, é persistente perceber que tais características aproximam Quarto de Despejo de outro livro, O Cortiço, de Heloísio Azevedo. O romance naturalista, realista, encontra aqui paralelo por também transformar a maioria das personagens em bestas que agem por impulso. E se estamos falando de personagens, não se pode deixar de lado um que é praticamente o elo que une todos os núcleos, a fome. Dizer que a fome é apenas um personagem abstrato seria pura tolice. Em Quarto de Despejo, ela, a fome, toma forma, mesmo que ironicamente impalpável, de um carrasco sanguinário. Tal carrasco corrói, gera inimizades, destrói laços, provoca suicídios e assassinatos. Carolina Maria de Jesus não hesitou em transcrever em dura realidade do Brasil do modo que deve ser feito. Não colocou açúcar naquilo que muitas vezes é suavizado para não chorar.
Precisamos ficar chocados, pois só assim nos questionamos. Aliás, Quarto de Despejo proporciona isso, reflexão. Somos levados a pensar nos maniqueísmos cotidianos e na falha deles. Acima de tudo, essa é uma obra que, mais do que livro de cabeceira, deveria ser bibliografia recomendada em grades curriculares da educação. Bom, então, como vocês perceberam, essa obra leva o leitor a se interessar, né, em ler a obra propriamente, né? Então, esse texto fala o tempo todo da obra, né, e fala de forma bastante positiva, né? Bom, através do texto, a autora Carolina Maria de Jesus dá voz à sua condição étnica, social e feminina. A autora descreve alguns problemas que ela enfrenta. Quais são eles? Então, vocês vão escrever aqui alguns problemas que ela enfrenta. Quais são esses problemas? A questão 2. Então, nós temos aqui um trecho da obra propriamente, tá? E depois nós temos algumas questões relativas a... Na verdade, gente, esse excerto, né, esse trechinho da obra, não vai ajudar muito na resolução dessas questões aqui. Essas questões são retiradas de textos de vestibular, tá? E, é claro, o texto de vestibular, ele pressupõe que o autor leu a obra, tá? Então, no caso aqui, eu acho que ele não vai ajudar muito, esse trechinho não vai ajudar muito, mas dá um apanhado geral. Eu não vou fazer a leitura, não, mas eu gostaria que vocês lessem aí, tá? E vocês vão responder. Sobre o excerto acima e sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a única afirmativa incorreta é: para a autora, os papéis colhidos nas ruas são sua fonte de sobrevivência. E mais tarde, a matéria-prima para a escrita de seus diários. Então, olha só, aqui, nesse excerto aqui e também na resenha que vocês leram, não vai mostrar aqui esse fato aqui da questão A, que ela colhia papel na rua, tá? Então, mas a gente pode imaginar que ela fizesse isso, né? Questão B. Os diários, além de uma forma de extravasamento da raiva e de fazer-se conhecer, eram para a autora um registro da memória. Então, a autora colhia papel na rua, né? E ela usou esses mesmos papéis, uma parte desses papéis que ela colhia, para produzir a sua obra. A dimensão social e humanística do romance é perceptível por meio da confissão diarística da narradora. A linguagem de norma culta e singular da escritora do povo legitima o lugar social de sua autora. Então, qual a questão que vocês acham que é incorreta? Certo? Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, tem como traço recorrente, exceto, então todos os traços são recorrentes, né? Todas as questões aqui. Todas as questões são de acordo com o texto, exceto uma. Qual é? É a denúncia contra o racismo? É a crítica ao descaso do governo com a favela? É a linguagem padrão, quer dizer, a linguagem formal? Ou é a repetição da rotina da autora? Certo? Bom, eu acho que todas essas três questões aqui... Não, vamos a 4 primeiro, depois eu comento isso. Sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto a autora, mulher negra, mãe solteira, assinala a sua escrita com a consciência do que é estar no quarto de despejo da grande cidade de São Paulo.
O ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulistana é uma evasão de uma mulher que se sente marginalizada. O diário quarto de despejo é constituído de fragmentos de vida reunidos em cadernos encontrados nas ruas. Os relatos diários são marcados por um olhar de denúncias e pela descrição da rotina marginal de sua autora. Então, qual que é a questão que está incorreta aí, tá? Todas estão corretas, exceto uma. Então, uma está incorreta, tá? Bom, então é isso. O que eu ia falar para vocês é o seguinte. Todas essas questões não leva a necessidade da leitura propriamente da obra. Mas, com a leitura da resenha lá, já dá para perceber, né, que tipo de obra é essa. Então, as questões aí dá para vocês conseguirem responder sem necessidade da leitura da obra propriamente, tá bom? Bom, através de sua obra, Carolina denuncia os problemas comuns enfrentados pela população, o preconceito, as injustiças contra as mulheres e negros. E apesar de ser uma obra publicada em 1960, ainda hoje as desigualdades sociais ignoram uma grande parte da população. Então, nós temos aqui uma imagem, né? Vocês vão observar essa imagem e vão escrever uma carta para Carolina, tá? Então, faça uma reflexão sobre o texto quarto de despejo e a personagem abaixo. Então, nós temos aqui, né, uma mulher negra, né, e numa reivindicação, numa passeata aqui, né? Então, vocês vão escrever uma carta falando sobre esses problemas que as mulheres das grandes cidades enfrentam, né? Vocês vão escrever, lembrando que uma carta tem que ter a data, né, o local e data, o vocativo, né, e depois a carta propriamente. A apostila não tem espaço aqui para vocês produzirem, esse espaço aqui não cabe, tá? Então, eu sugiro vocês que escrevam no caderno e quem escreve na apostila, né, vão escrever no caderno para mandar a foto para mim, tá bom? Quem vai fazer no caderno, né, já vai fazer direto. Mas quem faz na apostila vai mandar para mim no caderno, tá bom? Porque nesse espaço que deixou aqui embaixo não cabe, tá bom? Bom, isso é tudo então. Nós estamos encerrando a semana, a quarta semana do PET volume 4. O PET volume 5 já está pronto para ser feito. Mas eu sugiro a vocês que esperem, terminem esse aqui, terminem todas as atividades até aqui, mandem todas as atividades pra gente. Depois sim a gente vai preocupar com o PET 5. Não precisa preocupar com ele agora, tá bom? Isso é tudo. Tchau!